Caio, essa semana você falou sobre contentamento essencial, foi, né? Foi. Eu entendi tudo. Mas, Caio, como viver em contentamento quando se tem um transtorno mental como esquizofrenia, por exemplo? Me ajuda. Não há possibilidade de que, tendo um transtorno mental como esquizofrenia, você possa e queira associar contentamento com alegria. Porque se ele entendeu tudo, se entendeu, é ele ou ela? É ela. Se ela entendeu tudo, ela deveria ter lembrado de que eu encerrei aquela fala, que não é a primeira, sei quantas dezenas, se você escrever aí o que é contentamento, você vai ver. Vou pegar. Mas eu encerrei aquela fala citando Filipenses, no capítulo 4, e quando Paulo diz que ele aprendeu, ele diz que contentamento é um aprendizado. É algo que a gente vai todo dia agregando significado, valor, e é pela fé. É algo que não tem a ver com circunstância, com o aleijão da perna, ou com a limitação neurológica, nem com a epilepsia. Por exemplo, existem correntes de historiadores que advogam a tese de que Paulo eventualmente fosse epilético e que o espinho na carne dele fosse epilepsia. Não tem nada além de alguns rumores. Por isso não há fundamentação, mas existe esse argumento. Ou aqueles muitos que não foram curados, porque os evangelhos narram as narrativas dos que foram curados. Mas o próprio Jesus disse, é como nos dias de Elias, quantas viúvas havia em Israel, mas só uma delas recebeu um milagre, as outras não, porque nem todos recebem isso. Nem todos estão na situação, na condição, na conjuntura de que algo curador lhes aconteça. Frequentemente, na maioria das vezes, não. Então Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Então não tem a ver com só estados de euforia, estados de alegria, estados de entusiasmo. Agora, tem que haver um desenvolvimento profundo do significado da fé nessa pessoa esquizofrênica. Aí você diz, e um esquizofrênico pode ter um significado profundo da fé? Eu lhe diria o seguinte, quem mais pode, mais precisa desenvolver o significado profundo da fé é justamente alguém com um estado esquizofrênico. Porque ele vai ter que crer, sobretudo ele vai ter que crer, o esquizofrênico tem que crer para poder se salvar. Ele tem que crer nas pessoas que o amam, porque o esquizofrênico pode ter o laudo da esquizofrenia dele, mas um dos sintomas da esquizofrenia é a não aceitação do diagnóstico de esquizofrênico. Sim, cara. Porque como esquizofrênico ouve coisas que ninguém ouve, vê coisas que ninguém vê, dependendo da esquizofrenia, tem umas que não são auditivas nem visuais, mas tem impressões tão fortes, que são tão fortes como acontecimentos concretos em si, como existe uma dimensão inteira dele que é afetada com o poder de um impacto tão verdadeiramente sensorial para ele, quanto a sensorialidade normal é para todos os outros que vendo, veem, ouvindo, ouvem, pegando, pegam. Para ele, mesmo que não esteja ninguém vendo, ouvindo, sentindo, nem percebendo, para ele aquilo está sendo ouvido, visto e sentido.
com a mesma gravidade com a qual eu digo, com certeza eu vi. E chego a ficar zangado se alguém disser que eu não vi o que eu acabei de ver. Ele também, porque ele acabou de ver. Só que só ele vê. Só ele ouve. Só ele pensa assim, só ele sente assim. Só ele se impressiona desse modo. Por isso, se o esquizofrênico não tiver fé, ele está perdido. Fé em quê? Fé no amor de quem o ama. Fé no amor do pai, no amor da mãe, no amor da esposa, no amor do marido, no amor do filho. Vai ter que ter fé e vai ter que ter humildade. Vai ter que chegar uma hora de dizer, olha, eu vejo, eu ouço, eu sinto. Mas todos vocês não veem, não ouvem, não sentem. Então eu não vou lutar contra os sentidos universais somados de todos vocês. E vou ter que, pela razão fria, esquecendo a sensação, a emoção, a sensorialidade, tudo isso, eu vou crer em vocês. Se vocês disserem que tem gente falando, então tem gente falando. Se vocês me disserem que não tem ninguém falando, então não tem ninguém falando. Se vocês me disserem que não tem ninguém, embora eu esteja vendo alguém, eu vou crer em vocês. Eu vou crer no amor de vocês, eu vou crer na soma sensorial de vocês, na boa intenção de vocês para comigo. E, portanto, ainda que eu esteja vendo, eu sei que é uma miragem, é uma projeção, é uma subjetividade, é só na minha cabeça, não é real, não é palpável. Para ninguém mais no mundo, é só para mim. E para tomar uma decisão contra essa emoção, essa sensação, essa certeza sensorial tão brutal, só pela fé. Contra a sensação, contra a emoção, contra isso tudo, crendo no amor dos outros por mim. Só a fé no amor dos outros por nós, querendo nos ajudar, é o que ajuda o esquizofrênico a começar a domesticar o seu estado de esquizofrenia. Porque quanto mais ele dá razão à subjetividade das suas sensorialidades, das suas percepções, mais a esquizofrenia aumenta como razão e como direito cognitivo validado. Sim, cara. Ela aumenta. Quanto menos razão ele der a essas impressões, e quanto mais ele tiver a humildade de admitir que são só deles, e confiar no amor dos que cuidam dele, e fazer do sentido dos outros a bússola dele, o olhar dele, a audição dele e o juízo dele, mais chance ele terá de domesticar o processo desse excitamento esquizofrênico. Quanto mais ele transfere a confusão dele para o juízo do amor feito pelos outros em favor dele, mais ele acalma propriamente, mais ele aprende a se pacificar. O esquizofrênico tem que duvidar o tempo todo dos seus sentidos e tem que crer o tempo todo nos sentidos daquele que o ama e que cuida dele. Essa é a única maneira de se ajudar um esquizofrênico, é praticando o contentamento que Paulo ensinou. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, eu aprendi. Isso é algo para ser ensinado. Ensinado a ter, a não ter, ensinado a poder, a não poder, ensinado ao que alcança, o que não alcança. Tem que ser ensinado, e é um aprendizado que não tem nada a ver com corroborações circunstanciais, com afagos e com mimos da existência. Um esquizofrênico não tem mimos da existência. Ele tem que viver exclusivamente pela fé. E se tem alguém que só pode ser ajudado se trocar a sensação, os sentimentos e as impressões pela fé, que confia no olhar, no ouvir, no discernir
daqueles que me amam e que estão dizendo para mim que o que eu vejo, ouço e penso que existe é uma subjetividade só minha, mas não pertence ao mundo das realidades constatáveis, se eu não tiver essa fé que confia nessa palavra, que confia nesse amor, eu não tenho como me ajudar e não tenho como ajudar ninguém. E o esquizofrênico que não der esse passo não terá como evoluir na direção de nenhum melhoramento, de nenhum sossego, de nenhum mínimo contentamento com o seu estado de relatividade cognitiva e de ambivalência cognitiva, que é o que a esquizofrenia produz, e o nosso tempo acabou.